Olá, pessoal, sejam todos e todas bem-vindas. Eu me chamo Robson, eu sou professor de História e hoje nós temos mais uma aula aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre a civilização da Antiguidade e os persas. Antes de tudo, eu já peço para que vocês curtam o vídeo, compartilhem com os seus, para aqueles e aquelas que ainda não se inscreveram no canal, né, se inscrevam, para que a gente possa continuar cada vez mais estudando História. Então, vamos começar. A localização geográfica da Pérsia, vocês conseguem visualizar um mapa, onde quase todo o seu território é um território asiático. A antiga Pérsia estava localizada no território onde está o Irã, Ásia. A sua ocupação iniciou-se em mais ou menos 5.000 a.C. Os persas antigos pertenciam ao grupo étnico dos indo-europeus, ou os arianos, que eram brancos, de olhos e cabelos escuros. Dois grupos se destacaram na ocupação do território persa, os medos e os persas. Os medos ocuparam o norte e formaram um reino, o mesmo fazendo os persas na parte sul. Os medos foram os primeiros a se estabelecerem, criando uma demorada hegemonia sobre o território dominado pelos persas, até que no reinado de Astíages, Ciro, da família dos Aquemênidas, derrubou o rei e unificou os dois reinos, no ano de 550 a.C. A história da Pérsia, ela se dá por várias narrativas. O termo Pérsia é originário de uma região do sul do Irã, conhecida como Pérsis ou Parsa. Posteriormente, por meio dos gregos, esse termo passou a ser utilizado no mundo ocidental para designar toda a planície iraniana. Os próprios iranianos a denominaram durante muito tempo Irã, que significa terra dos ários. Em 1935, o governo solicitou a utilização do nome Irã em vez de Pérsia. Alguns principais eventos. Ciro, então, dá início à expansão do império, conquistando a Babilônia, em 539 a.C. Com a morte de Ciro, Cambises passa ao governo da Pérsia e conquista o Egito, na Batalha de Pelusa. Dário sucede a Cambises e é considerado por muitos historiadores o verdadeiro fundador do império. Vamos falar um pouco do reinado de Dário. Dário I subiu ao trono em 521 a.C., ampliou as fronteiras persas, esmagou a revolta dos jônios, gregos, na Batalha de Maratona, em 490 a.C., organizou o império, criou as satrápias, que eram as províncias, criou um sistema de moedas, o dárico, primeira moeda internacional, criou um dos primeiros sistemas de correios, construiu muitas estradas. Na imagem a gente consegue perceber uma inscrição de Dário I, o Grande. Criou um grupo de fiscais, conhecidos como olhos e ouvidos do rei, levou o império, que já conquistara o Egito, a Mesopotâmia, a Fenícia e a Palestina, a uma guerra desastrosa contra os gregos, as chamadas guerras médicas, 490 a 479 a.C., causadas pelo imperialismo persa na Ásia Menor. Na imagem a gente consegue perceber a tumba de Xerxes, primeiro em Nagish, em Rostam, no Irã. A sociedade persa estava fundamentada em alguns aspectos. Assim como em outras civilizações da antiguidade, a sociedade persa estava dividida em rígidas camadas sociais, castas. As camadas mais elevadas possuíam privilégios, mas também deveres. Os camponeses, embora livres, viviam miseravelmente, que eram muito explorados. Por último, vinham os escravos. A sociedade era patriarcal, ou seja, dominada pelos homens.
Nesse gráfico, nós vamos observar, né, a pirâmide social da antiga Pérsia. No topo está o rei. Abaixo do rei, aristocratas, sátrapas, nobreza, grandes comerciantes. Abaixo, os pequenos comerciantes, artesãos e soldados. Abaixo, os camponeses, considerados homens livres, né, que formavam uma outra classe social, viviam miseravelmente, extremamente explorados, eram obrigados a entregar quase tudo o que produziam para os donos das terras. E abaixo, os escravos, prisioneiros de guerra, formavam um grupo numeroso que executava os trabalhos mais pesados na construção de palácios e obras públicas. As satrápias, né, eram espécies de províncias. Para melhor administrar o Império Persa, né, se formos perceber, no mapa era vasto, grandioso, o Dário resolveu dividi-lo em províncias, chamadas de satrápias, que eram administradas pelos sátrapas, né, que são os governadores. Os sátrapas possuíam um imenso poder e governavam seus territórios com relativa autonomia, mas deviam recolher tributos para o rei, além de comandar as tropas e aplicar as leis reais. Por meio de medidas, normativas, editos e leis, a administração imperial mantinha o controle sobre as esferas da atividade civil, as esferas religiosa e militar também, deixando os demais assuntos aos cuidados dos sátrapas. Sobre o comércio e as comunicações, a formação do império colaborou para a expansão do comércio como uma atividade importante. Pelo território persa, passavam rotas de caravanas comerciais ligando a Índia e a China ao mar Mediterrâneo. Era chamada a Rota da Seda. O comércio impulsionou a indústria de tecidos de luxo, joias, mosaicos e tapetes de rara beleza. Na economia, a economia persa estava baseada principalmente na agropecuária, no comércio, na criação de gado e na exploração de minérios. A agricultura funcionava graças à irrigação com a utilização das águas das montanhas. O dárico foi criado para servir como moeda do Império Persa e é a primeira moeda internacional da história. Cunhada em ouro, estimulou o comércio e, consequentemente, o artesanato. Na imagem, a gente consegue perceber a moeda persa. Seu exército era um dos mais organizados da antiguidade. Segundo Heródoto, os persas eram educados desde crianças com 3 ensinamentos fundamentais: não mentir, atirar com arco e flecha e montar. Possuíam uma tropa de elite chamada de Os Imortais no exército. Era a guarda real que lutou nas guerras médicas. Na imagem a gente consegue observar um cavaleiro arsácida realizando um tiro em arsácida. Sobre a cultura, os persas incorporaram aspectos da cultura mesopotâmica e egípcia. A escultura tinha uma função decorativa. A arquitetura, construção de palácios reais. Na escrita persa, ela era uma adaptação da escrita cuneiforme, utilizada para correspondências, textos sagrados, documentos administrativos e editos reais. A partir do período correspondente, à Idade Média Ocidental, essa forma de escrita foi substituída pelo árabe. Na imagem a gente consegue perceber um cilindro sírio, né? Com a escrita. Nas artes, houve entre os persas um grande desenvolvimento.
A escultura decorativa, os baixo relevo e o alto relevo e a utilização da decoração das paredes dos palácios com ladrilhos, esmaltados coloridos e vistosos, dispostos muitas vezes como em um mosaico, assim como determina e mostra a imagem. Há um trabalho em metal. Os persas foram célebres na utilização dos mais diversos metais para a criação de joias, vasos e outros objetos feitos em ouro, prata, cobre, ferro e etc. Na imagem a gente consegue perceber uma carruagem dourada, né, do tesouro Oxus, do Império Aquemênida persa, né? Enormes taças de metal, né, que eram utilizadas ritualisticamente pelos persas como símbolo de poder e comunhão com o sagrado. A escultura, né, destacaram-se na produção de peças naturalistas, figura de animais como touros, machins, leões e animais míticos, né, como grifos, utilizavam pedra, metais, mármore. Aqui a gente tem uma imagem de uma rainha iraniana, persa, cerca de 500 a.C. Na arquitetura, ela foi responsável, então, pela construção de palácios reais, como os de Susa e de Persépolis. Construíram os famosos pairidazes, né, que eram os jardins murados. Na imagem a gente consegue observar um exemplo da arquitetura persa. Na cerâmica persa, né, ela alcançou o seu apogeu durante o período Aquemênida, tendo durante o período Sassânida a sua continuidade. Acredita-se que foi a partir da Pérsia que a técnica do esmaltado espalhou-se por todo o Oriente Médio. Aqui a gente tem um vaso de cerâmica, datado de aproximadamente o quarto milênio antes de Cristo. Os persas ornamentavam seus palácios com ladrilhos esmaltados, que conferiam grande beleza e colorido aos ambientes. Sobre a religião, muitas doutrinas religiosas se destacaram ao longo do desenvolvimento da civilização persa. Duas grandes linhas de convergência estão presentes nas formulações religiosas dos persas antigos: as contribuições assírio-babilônicas e arianas. O masdeísmo destaca-se tendo inclusive influenciado no desenvolvimento do judaísmo e, consequentemente, do cristianismo. Aqui a gente tem, né, a obra do Rafael Sanzio, remontando aos aspectos persas. Adoração ao fogo. Primitivamente, as tribos arianas atribuíam ao fogo um grande simbolismo religioso. O fogo estava relacionado à iluminação e à purificação. Por isso eram chamados de adoradores do fogo. Aquele que comandava o fogo era um título real dado ao imperador, aos príncipes, às vezes conferido excepcionalmente a alguma pessoa de grande destaque. Os altares chamavam-se lugares do fogo, que a gente consegue observar baixo relevo, mostrando a posse, né, de As-Darshir. Na imagem, a gente consegue perceber um moderno templo do fogo. É uma foto recente do templo no Irã. Sobre o masdeísmo, ou, mais conhecido, zoroastrismo. O masdeísmo foi fundado por Zoroastro, Zaratustra, e era considerada a religião de Estado. Seus princípios foram colocados no Zendavesta, que é o livro sagrado do masdeísmo. A religião estava calcada na luta entre o bem, Aura, Mazda, e o mal, Arimã. Quando, no juízo final, o mal seria derrotado, com a vinda de um Messias e a salvação do mundo.
Segundo Zaratustra, tudo o que é bom, puro, limpo, luminoso, agradável, perfumado, útil, havia sido criado por Aura Mazda, Orsmud. E o que era mau, sujo, escuro, desagradável, fétido, fedido, inútil, havia sido criado por Arimã, por inveja. Os magos. Os magi eram feiticeiros, bruxos, videntes, sacerdotes, na antiga região da Média e formavam uma corporação que procurava, através do culto ao fogo, sua principal forma de religião arcaica. Durante o período sassânida, organizaram o masdeísmo oficial, tornando-se um clero específico, estritamente ligado ao Estado e à propagação do zoroastrismo no Irã Ocidental. Eram célebres como astrólogos. Mitraísmo é a mais antiga religião persa, anterior mesmo ao zoroastrismo. Fundamentava-se no culto a Mitra e a Indra. Mitra, cujo nome quer dizer contrato, é a divindade das manadas bovinas. Com o helenismo, essa religião se espalhará por outras regiões do mundo antigo, tornando-se em Roma uma religião de mistérios. O sacrifício de um touro representava um renascimento para o fiel. Acreditava-se que Mitra purificava os fiéis, salvando-os no dia do juízo final. A grande festa de Mitra ocorria no dia 25 de dezembro, depois do solstício do inverno, representando o renascimento do Sol invencível. Sobre os ritos funerários, nas antigas estepes da Ásia Central, era comum expor os corpos para a putrefação, já que consideravam qualquer outro meio uma forma de profanar os elementos naturais, como o ar, o fogo, a terra e a água. No período zoroastrista, passaram a cremar o corpo e guardar as cinzas como a autoflagelação dos parentes como expressão de luto, muitas vezes de forma exagerada. Acreditavam que as almas passavam por uma ponte, ascendendo aos céus após um julgamento final em que se encontravam com o seu próprio eu, o mais profundo de sua alma. A alma, chamada de Dena, apresenta-se sempre sob a forma feminina, e são os Amexá, espentas, que separam as boas das más. A imagem a gente consegue observar, a Torre do Silêncio, zoroastrianas, fora de Yazd, a província de Yazd, no Irã, em 2004. Muito bem, gente, eu deixo para vocês as referências, as tabelas de imagens que foram utilizadas. Portanto, é isso. Nós ficamos por aqui e até uma próxima videoaula. Até mais, gente. Um abraço.